Investimentos alternativos. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os principais investimentos alternativos, explicar resumidamente cada um deles e depois eu prometo que eu faço um vídeo completo sobre cada um. Então vamos começar pelos tradicionais investimentos alternativos. Até um passado recente, diria 2, 3 anos, basicamente investimentos alternativos eram fundos de private equity e fundos de venture capital. O que é isso? Então são fundos de investimentos onde o investidor não faz resgate. Você aplica o seu dinheiro ali e quem te devolve é o gestor através de amortização. Como é que esses fundos funcionam? Eles são extremamente parecidos, tanto os private equity como também venture capital, e existe uma mistura disso. Existem já os fundos alternativos que é parte private, parte venture. Basicamente é quando você tem um fundo que compra participação em empresas não listadas em bolsa, e esse fundo ele não só coloca o capital ali, ele também entra com um time para fazer parte da gestão e do conselho da empresa. Então veja, eu vou pegar 30% de uma empresa X, eu vou dar até exemplos recentes. Pets, Centauro, a própria XP, dentre várias outras, foram private equities que depois foram listados em bolsas. Então alguém que viu essa empresa fala, nossa, você tem um negócio legal em mão. Mas às vezes são empresas que começaram de maneira familiar, ou então os donos da família estão satisfeitos, isso aqui tá bom para mim. Você olha, eu entendo, é difícil gerir, um negócio muito grande, deixa eu te ajudar com isso. Você faz seu papel aqui, eu compro 30% das ações dessa empresa, te ajudo com dinheiro, com time, e nós vamos multiplicar isso por 3, 4, 5, 10 vezes, e aí sim fazer um IPO na bolsa, ou vender esse negócio muito maior para outro fundo de private equity especializado em comprar essas empresas num estágio de maturidade maior. Então existe o private equity inicial, que é esse que eu estou comentando, e existem private equities especiais que já compram essa empresa madura. Então já está explicado. E qual a diferença entre o private equity e o venture capital? É o tamanho e o estágio de maturidade da empresa. O private lida com empresas, como eu citei, com a Pets, com a Centauro, são negócios que já existiam, já geravam margem, já é grande, você muitas vezes já conhecia essas empresas. Já no Venture Capital, são empresas que muitas vezes você nunca ouviu falar, bem menores, em alguns casos nem existe resultado operacional ainda, é um PowerPoint. É uma ideia brilhante, onde você tem um estudo de mercado, onde já foi feito vários trabalhos, tem até alguma coisa parecida, mas que é uma aposta de fato. Então, se o estágio é um pouco maior, é um private equity. Se o estágio é bem inicial por parte da empresa, é um venture capital. Agora vamos falar da dinâmica desses ativos, ambos eles. Você coloca seu dinheiro, normalmente o gestor ele fala, olha, você vai aportar o dinheiro hoje, eu tenho 5 anos para fazer o investimento total. Então ele vai comprar 20% esse ano, mais 30% no ano que vem, aí não tem regra. À medida que surgem as oportunidades, ele adquire participação nessas empresas. Depois ele tem outros 5 anos para desinvestir. Então o investimento que ele fez no ano 1, ele já pode pensar em desinvestir no ano 6, no ano 7 talvez. Então vamos supor que você colocou 100 mil reais e ele coloca 10 mil reais em 10 empresas diferentes. Ele vende a primeira empresa pelo dobro que ela valia. Então ele pegou 10 mil e vendeu por 20 mil. Ele vai te devolver 20 mil e você continua com 90% das cotas dentro do fundo. Então veja, você não solicitou resgate, é o fundo que amortiza e te devolve com o retorno embutido no ganho que ele obteve durante aquele período. Normalmente são fundos com prazo de 10 a 12 anos e você não tem o que fazer, seu dinheiro fica lá parado. Parado, eu digo, rendendo, porém você não pode resgatar. Os retornos prometidos são excepcionais, da ordem de CDI mais 15%, 20% ou IPCA mais 20%, muito mais, 2, às vezes 3 vezes do que se obtém no mercado tradicional,
porém com um risco maior, com uma dinâmica diferenciada. O que mais que existe no mundo dos alternativos? Os COIs, que o próprio nome diz, Certificado de Operação Estruturada. E isso pode ser de tudo. Os que eu mais gosto são os COIs que empacotam os bonds, né? Então, o CRI, CRAI debênture emitido lá fora, ele empacota num COI, isso ele tira a oscilação cambial e um pouco da oscilação de taxa de juros, e é como se ele transforma uma renda fixa internacional numa renda fixa nacional, com cupom muitas vezes pré-fixado, semestral ou até mensal. Outro ativo alternativo são os fundos imobiliários CETIPados. Não é aquele que você negocia na B3, lá no home broker, negativo. Ele parece muito a dinâmica de CRI, CRAI debênture, que são créditos privados negociados na CETIP. Porém, é um fundo imobiliário, tem menos liquidez, porém não oscila muito e costuma dar um dividend yield, né? Aquele juro mensal líquido de imposto maior do que os fundos tradicionais. Então esses 4 ativos basicamente são ativos alternativos que pessoalmente eu gosto muito. Não tem essa, eu recomendo. Para quem tem perfil, eu acho que vale a pena estudar com carinho, mas tenha ciência que são ativos com retornos diferenciados, riscos diferenciados, dinâmica diferenciada e definitivamente para longo prazo. Não existe nada, mas absolutamente nenhum investimento alternativo de curto prazo.